Salve, 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 meu povo querido! E aí, como está a transmissão? Quero receber aqui os OKs aqui do lado no nosso bate-papo para eu começar dando os boa noites aqui, porque já estou vendo uma galera se achegando para esta aula, mais uma aula aqui no Nova Concursos. Boa noite, professor. Boa noite, Abacaxi. Boa noite, Abacaxi. Boa noite, Isa. Boa noite, Lilian. Boa noite, Shelly, Aline, Leandro. Tá ok? Falo mais alto, mais baixo. Tá ok? Todo mundo animado? Beleza, o meu time está jogando agora. Eu não sei o resultado do jogo, mas eu estou aqui com vocês, é claro. O Galo está jogando, né? Com Fortaleza, não sei como é que está o jogo, mas a gente tem que focar aqui na nossa prova no concurso do INSS. Rio Grande do Norte na área, áudio ok. Obrigado, Adriana. Animadíssima Aliane. Cabo Frio, RJ. Cabo Frio, legal demais, Cabo Frio. Ironildo, Quelomar, Garcia, Anne, galera toda, beleza, pessoal? Sejam todos muito, Campo dos Goitacazes, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui gratuita no YouTube. Nós estamos retomando a sequência do direito previdenciário. Lilian, São Paulo, Simone, seu time agora somos nós, show de bola! Aprovados Futebol Clube, hein? Gostei, viu, Simone? Aprovados Futebol. A Mari animadíssima. Jaboatão, que galera maravilhosa, que galera maravilhosa. Um abraço grande, um abraço meu grande. Professor, adoro a sua aula, muito legal saber disso. A minha função é servir de instrumento para que o aprendizado seja facilitado. E se você pegar as aulas do Nova Concursos aqui no YouTube, a gente vem seguindo uma sequência, abrindo ali Seguridade Social. Feira de Santana, morei em Feira de Santana há muitos anos, um grande abraço para a feira. Começando lá em Seguridade Social, Organização, Princípios, tem a aula na sequência. Aí nós tivemos uma imersão em Direito Previdenciário, mas é uma aula de benefícios de aposentadoria, deixe para assistir depois, começando então Seguridade Social, Princípios, Organização, Conceitos. Na sequência, assista Regime Geral de Previdência Social, parte 1, que o professor se atrasou e deu uma aula aqui muito legal, muito louca, ligada na tomada, que a galera simplesmente adorou. E temos a outra aula, que é Regime Geral de Previdência Social, parte 2, em que eu fechei ali tudo do regime geral, fazendo questão de, na aula de regime geral, já dar as pitadas de custeio e financiamento, porque hoje, quando eu falar sobre custeio e financiamento, vocês não vão ter dificuldade, porque nós já preparamos o terreno para o nosso aprendizado. Então, vamos para a nossa aula de hoje, financiamento da Seguridade Social, normas da Constituição, normas constitucionais. Vamos tratar hoje do outro artigo que é muito, muito, muito importante no nosso concurso, que, além do artigo 193, principalmente o 194 e o 201, este artigo, que é o 195, é um artigo fundamental para o nosso concurso, para o nosso aprendizado. O objetivo é fazer com que você perca em segurança na matéria. O objetivo é, sim, eu repetir a informação sem me tornar repetitivo, porque eu não quero sair daqui sem passar o essencial e o estímulo necessário para você se aprofundar e ir adiante no concurso. Portanto, vamos tratar das normas constitucionais do financiamento da Seguridade Social. Professor Moisés, já me segue no Instagram? Lembre-se aí, @Prof. Moisés Moreira, lá você vai ter um monte de coisa legal também e um monte de cronograma de aulas que a gente dá, que são gratuitas e tudo que diz respeito ao direito previdenciário. Esquece não, @Prof. Moisés Moreira e me procure também no canal do YouTube, Professor Moisés Moreira, que eu tenho um canal com vídeos para concursos. E lembre-se sempre, aqui o objetivo é aprender. Se não aprender, é só me passar e-mail e perguntar. profmoisésmoreira@gmail.com. Por gentileza, quem está nos acompanhando hoje é a querida amiga Juliana. Por gentileza, coloque
o slide na apresentação para a gente começar a nossa aula de hoje. Seguridade Social, no que diz respeito ao financiamento. Pessoal, esse artigo, a abertura dele, ele é muito provável de vir na prova. Isso aqui que a gente chama do artigo, esse negócio aqui que vem em cima, na cabeça do artigo, o nome desse troço aqui é caput. Esse nome latino, do latim, não é latino, é do latim. Caput, que significa cabeça do artigo. Então, o caput do artigo 195, ele vai dizer para nós que a Seguridade Social, e nós já sabemos, a Seguridade Social, ela é composta por quais direitos sociais? Qual é o tripé da Seguridade Social? Nós estamos falando de saúde, direito de todos, dever do Estado. Estamos falando de assistência, que é devida a todos que dela necessitarem. E estamos falando de previdência, devida a todos que para ela contribuírem e os seus dependentes. Então, estamos tratando da Seguridade Social, não estamos tratando só da Previdência Social, dos benefícios previdenciários dessa abertura. Então, muita atenção para isso. Então, a Seguridade como um todo, a Seguridade Social, ela será financiada por toda a sociedade. O que é financiar uma coisa? E aí? Quem já adquiriu aí um produto financiado? O que é financiar? Quem é que financia a sua vida? Você mesmo? Você tem ajuda de alguém? Financiar é prover o recurso. Financiar é trazer o recurso. A Seguridade Social, meus amigos, para que ela exista, para que ela seja efetiva, para que possa o Sistema Único de Saúde, o SUS, para que a assistência social seja prestada por meio dos CRAS, por meio dos CREAS, a assistência social pagando o benefício de BPC, benefício de prestação continuada ao idoso, à pessoa com deficiência, tudo isso tem relação com a Seguridade Social e o financiamento por toda a sociedade, por todos nós. Todos nós, então, financiamos a Seguridade Social de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes também do orçamento dos estados, do DF e dos municípios. Então, repara, esse financiamento, ele vem de uma origem, de uma fonte diversificada. Lá no parágrafo único do artigo 194 da Constituição, nós estudamos um dos princípios ou objetivos da Seguridade Social, que é a diversidade da base de financiamento. Diversidade da base de financiamento. Então, o recurso, pessoal, ele tem de vir de diferentes fontes diversas, para que a Seguridade Social, que é formada por saúde, assistência e previdência, ela possa ter os seus recursos. Eu não poderia ter, e a Constituição não permite que o financiamento, o dinheiro da Seguridade Social venha só de uma fonte, não, tem fontes diversas. Então, ela vem de toda a sociedade mediante as contribuições sociais, que já já a gente estuda, mas ela também vem dos orçamentos da União, dos estados, do DF e dos municípios. Orçamentos da União, dos estados, do DF e dos municípios. Lá na matéria de direito administrativo, você estuda os níveis, né, pessoal? As esferas ali da federação, né? As esferas, os níveis de governo federal, estadual, municipal, distrital. E você sabe que as entidades, melhor dizendo, os entes federativos, eles têm o seu orçamento, eles têm a sua lei orçamentária. A própria Constituição, ela trata da lei orçamentária anual, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual. Todo ano é aprovado uma LOA, Lei Orçamentária Anual, para ser executada no ano seguinte. O que contém a LOA, Lei Orçamentária Anual? A LOA contém a previsão de receitas, quanto eu vou ganhar, e de despesas.
E a LOA, grave isso para você entender que isso é importante no contexto do financiamento. A LOA, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, não é a LOAS, é a LOA, ela é composta por orçamentos que são diferenciados. E a nossa Seguridade Social, ela é tão importante que existe um orçamento próprio dentro da LOA. Existe um orçamento chamado Orçamento da Seguridade Social, que se destina a esse financiamento, esse custeio, a cobertura da Seguridade Social. Tem um outro orçamento dentro da LOA, e se a gente olhar para a União Federal, a gente vê isso claramente, que é o orçamento fiscal, que vem dos outros tributos, impostos, que é o que é mais rico, o orçamento fiscal. Inclusive, já para a sua prova, falando bem devagar para a gente ir entrando nesse assunto grave, a contribuição da União, a forma que a União financia a Seguridade Social, porque ela também vai participar desse financiamento, vindo esse financiamento, ele tem origem em recursos adicionais do orçamento fiscal. E a gente tem o orçamento das empresas estatais, o orçamento de investimento. 3 orçamentos tem na LOA. Não precisa gravar isso para a prova, porque não cai administração financeira e orçamentária para você que é AFO. Mas entenda que existe um orçamento próprio da Seguridade Social. E esse orçamento ele contempla as contribuições de forma direta e indireta, contribuições sociais das empresas, dos segurados, dos trabalhadores, a contribuição das loterias, das mega-senas, das lotecas da vida, mas também recebe recursos dos próprios entes federativos. A União, ela contribui com recursos adicionais do orçamento fiscal. Então, só entenda agora, só isso, mais nada, que existe um orçamento específico da Seguridade Social. Beleza? E, inclusive, se faltar dinheiro para pagar benefício previdenciário, quem é que vai cobrir esse eventual buraco, essa eventual falta? É a União. A União garante o pagamento de benefício previdenciário. Você vai trabalhar como técnico do Seguro Social lá dentro do INSS e você vai ver que todo mês gera a folha de pagamento dos benefícios previdenciários. Atualmente, o INSS paga mais de 35 milhões de benefícios, contando como um todo, os benefícios que ele operacionaliza e que não são previdenciários especificamente, como os benefícios assistenciais. O INSS paga cerca de 37 milhões de benefícios em dia. Mas isso é garantido também pela própria União. A União é a fiadora do pagamento dos benefícios previdenciários. Roda a folha de pagamento do INSS, ela é paga em dia. Paga-se os benefícios previdenciários de acordo com o cronograma na última semana de cada mês até a primeira semana do mês seguinte, tá? O benefício daquele mês. Nunca atrasou um dia o pagamento do benefício previdenciário. Imagino que o que são 37 milhões de benefícios. E esses benefícios, então, eles são custeados, eles são mantidos, e esses recursos vêm. E aí, o artigo 195, ele continua para a gente, né? A Seguridade Social, Parará, vai ser financiada por toda a sociedade, tererê, 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 e das seguintes contribuições sociais. O primeiro ponto para a gente entender aqui, a gente não vai estudar direito tributário, porque não é nossa matéria, mas as contribuições sociais, só grava isso, são espécies de tributos, tá bom? Contribuições sociais são espécies de tributos. São contribuições para a Seguridade Social, contribuições sociais. E quais são as contribuições sociais que a Constituição indica para a gente? O que a gente vai ver agora nos incisos, porque isso cai na prova. Eu não acredito, na nossa prova do dia 27 de novembro, um grande aprofundamento em financiamento. Mas essa parte constitucional e pelo menos a parte básica das contribuições dos segurados, trabalhadores, a arrecadação, recolhimentos responsáveis por isso, aquelas datas para poder pagar, o que acontece se cai em dia não útil, isso você tem que saber, tá bom? Basicamente é isso. Mas, assim, contribuição que não seja previdenciária, e já eu vou dizer para você o que é uma contribuição previdenciária ou contribuição não previdenciária,
ela não vai vir na prova, tá certo? Ela não vai vir na prova, uma contribuição mais específica. A gente vai focar. Então, repara, a Seguridade Social vai ser financiada por um tanto de coisa e as seguintes contribuições sociais. Qual é a primeira que aparece aqui para a gente? Contribuição social do empregador, da empresa, da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre. O que é incidente, pessoal? Incidente é que vão incidir, é que vão cair sobre isso, é que vão entrar nisso, que incide, que bate, que se refere. Então, o empregador, a empresa ou entidade a ela equiparada, existem equiparados à empresa, como exemplo de equiparada à empresa, é um contribuinte individual em relação a outro, a um empregado que lhe presta serviço, por exemplo, um dentista que é contribuinte individual em relação a um secretário que lhe ajuda ali no consultório de odontologia, é um contribuinte individual equiparado. Cuidado que os órgãos da administração pública, quando eles contratam pessoas, isso acontece em municípios, pessoas vinculadas ao regime geral, elas são consideradas empresas. Então, a prefeitura ela é considerada empresa quando ela contrata no regime geral de previdência social. Cuidado para não confundir. A União Federal, normalmente ela contrata via concurso, cargo de provimento efetivo, você se torna um servidor da União sujeito a um regime próprio. Todos os estados da federação, todos os estados, Minas Gerais, Bahia, eles têm regime próprio de previdência. Normalmente os seus servidores são concursados, normalmente os seus servidores são ocupantes de cargo público de provimento efetivo. O que é um cargo público de provimento efetivo? Que é provido mediante concurso público, então tem regime próprio. Mas tem muitos municípios que não possuem regime próprio e que contratam pessoas pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e que contratam pessoas com carteira assinada. Então elas são consideradas como empresas em relação a essas pessoas, tá? O empregador se refere ao empregador doméstico, nós temos essa figura do empregador doméstico, e as empresas em geral. Elas contribuem sobre o quê? No primeiro momento aqui do nosso inciso 1, como é que chama essa letrinha aqui lá no direito? A linha A. Então é inciso 1, a linha A. Então, empregador, empresa ou equiparado contribui sobre folha de salários, tranquilo? E demais rendimentos do trabalho relacionados ao exercício do trabalho, que sejam pagou, ou creditados a qualquer título, ou seja, qualquer retribuição desse trabalho, a uma pessoa física que lhes prestem serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Deixa eu puxar aqui uma telinha em branco para a gente tratar um pouquinho aqui dessa primeira figura, porque ela é muito importante. Tela branca, tá? Olha aqui, tá? Então, a primeira contribuição social, tá? Aqui, ó, contribuições sociais. Contribuições sociais. Nós estamos estudando as contribuições sociais na forma do artigo 195 da Constituição. As contribuições sociais, eu vou separar aqui do lado, mas já eu volto nisso para indicar para vocês quais são, tá? Mas existe uma divisão dentro delas, de acordo com a destinação, com a finalidade delas. Elas podem ser chamadas contribuições sociais previdenciárias, que essas são as que vêm na prova, na minha opinião, previdenciárias, que são aquelas contribuições sociais destinadas unicamente ao pagamento de benefícios previdenciários, e nós temos as contribuições não previdenciárias, ou seja, contribuições voltadas para o financiamento de toda a Seguridade Social. Previdenciárias específicas para pagar benefício previdenciário, não previdenciárias de forma geral. As contribuições sociais, que a gente estuda no nosso artigo, que nós devemos tê-lo guardado no coração para a prova, que é o artigo 195 da CF, e depois nós aprofundamos o nosso assunto lá na Lei 8.212, Lei 8.212 de 91. Ela nos traz a primeira contribuição social. A primeira é a contribuição que vocês viram lá do empregador, contribuição da empresa,
contribuição do equiparado. Sobre o quê? Sobre folha de salário, sobre a folha de salário, sobre tudo que é pago, os demais rendimentos pagos, os rendimentos pagos, todos os rendimentos pagos, aquilo que é pago ao trabalhador, à pessoa física que eles prestem serviço, mesmo sem vínculo empregatício. O que é que você tem que entender aqui nessa primeira parte da contribuição da empresa, do empregador, do equiparado? Entender que essa contribuição é chamada de, genericamente, contribuição patronal. Contribuição, você já deve ter ouvido esse nome, contribuição patronal. Patronal. Contribuição patronal é sobre a folha, sobre aquilo que é devido, pago, creditado a quem presta serviço. Normalmente, essa contribuição, em relação às empresas, essa contribuição ela é de 20% sobre essa folha de salário. Não existe teto para essa contribuição da empresa sobre a folha de salário. Não existe teto. O que é isso? Imagine uma grande empresa, imagine aí a Nestlé, imagine aí a Coca-Cola aqui no Brasil, imagine a Sadia, Perdigão, imagina qualquer coisa que seja grande, ela tem uma folha de salários com muitos empregados. Ela vai pagar 20% sobre esta folha sem limite. Sem limite. Moisés, quer dizer, então, que se ela tem uma folha de salário de 100 milhões de reais, ela vai contribuir 20% sobre essa folha de salário? Exatamente. Aqui a diferenciação que a gente tem que ter cuidado, porque a contribuição que já a gente vê dos trabalhadores, dos segurados, é uma contribuição que tem limite. É uma contribuição que vai ser limitada ao teto do regime geral de previdência social, ao teto do RGPS. Então, a contribuição da empresa sobre a folha, ela é ilimitada, ela é 20% sobre toda essa folha, tá? Então, não é vinculada ao teto. Pensando na figura do empregador doméstico, a contribuição do empregador doméstico é diferente, tá? A contribuição do empregador doméstico, ela vai estar sujeita ao teto. A contribuição do empregador doméstico é uma exceção e ela é sobre o salário de contribuição. A contribuição do empregador doméstico é sobre o salário de contribuição. E ela atualmente está em 8% mais 0,8% a título de seguro de acidente do trabalho, o SAT. Então, ela dá um total de 8,8%. 8,8% a contribuição do empregador doméstico. Lembra, eu estou do ponto de vista do patrão, do patronato. Estou do ponto de vista do empregador. O empregador também contribui. A empresa também contribui. E já a gente vê a contribuição do segurado, beleza? Porque a empresa, e isso pode confundir a sua cabeça, ao mesmo tempo que a empresa e o empregador fazem as suas próprias contribuições, ao mesmo tempo que elas fazem as suas próprias contribuições, 20%, 8,8%, ela também arrecada. O que é arrecadar? Pega, arrecada, vou arrecadar aqui a grana, o dinheiro, peguei. Ela arrecada a contribuição do empregado que lhe presta serviço ou do contribuinte individual, dependendo do caso, prestador de serviço, ela arrecada ali no contra-cheque, pá, já desconta a contribuição previdenciária. Ela arrecada e depois recolhe essa contribuição para os cofres públicos. Então, atenção para essa figura número 1, que é a linha A do artigo 195, que constitui as contribuições patronais, contribuições dos empregadores das empresas. Só que ela também, além de fazer a sua própria contribuição, essa contribuição ela é feita até o dia 20 do mês seguinte. Até o dia 20 do mês seguinte. Essa contribuição ela é feita até o dia 20 do mês seguinte.
até dia 20 do mês seguinte. Deixa eu marcar aqui para vocês. Até é o prazo dela. Até 20 do mês seguinte. Ela até o dia 20 do mês seguinte. Que mês a gente está agora? Que mês a gente está agora? Outubro. Então, até o dia 20 do mês seguinte, até o dia 20 de novembro, ela faz a contribuição dela e ela também repassa, retém, repassa, recolhe, arrecada e recolhe a contribuição daqueles que lhes prestam serviço, tá bom? Cuidado com isso, para você diferenciar. Se a empresa, se o empregado doméstico ele paga o seguro de acidente de trabalho, a empresa também paga. Só que no caso da empresa, o seguro de acidente de trabalho ele é de 1, 2 ou 3%, de acordo com o risco que se enquadra aquela empresa. 1% o risco de grau leve, 2% médio, 3% um risco muito alto. Risco de acidentes laborais, acidentes do trabalho, benefícios acidentários. Então, a empresa, 1, 2, 3%, a título de SAT, seguro de acidente de trabalho, e o empregador doméstico, 0,8% somando, tá? Que é só para a gente começar a esquentar os motores, para você não confundir, a gente vai bem devagar. Pergunta que não quer calar. Nessas situações, se o dia 20 cai em dia que não seja útil, o que eu devo fazer com essa contribuição? Eu, empresa, o que eu devo fazer? Eu devo antecipar o pagamento ou esse pagamento é prorrogado para o dia imediatamente posterior? Em relação ao pagamento, SAT, seguro de acidente de trabalho. Em relação ao pagamento do dia 20, se esse pagamento cair em dia não útil, o que eu devo fazer? Antecipar para o dia útil imediatamente anterior ou prorrogar para o dia útil imediatamente posterior? Eu devo antecipar. Isso pode vir na prova. Então, eu devo antecipar o meu pagamento. Então, se cai em dia não útil, eu antecipo o pagamento, tá? Vamos gravar isso, porque isso é importante e pode vir na nossa questão, tá? Pode vir na prova. Em relação às instituições financeiras, nós estudamos isso lá na Lei 8.212, no assunto mais aprofundado, que não é o tema dessa aula. O tema dessa aula é eu apresentar para você o financiamento, para você se acostumar com ele e aprender as normas constitucionais. Você entende isso, que é o básico que eu estou lhe passando. Os percentuais, se cai em dia não útil, o que você faz, e isso você grava. E agora, a última informação sobre essa contribuição do inciso 1, a linha A do artigo 195. Trata-se, escreva aí, marque aí, de contribuição previdenciária. Trata-se de contribuição previdenciária. Então, essa contribuição do empregador da empresa sobre a folha é uma contribuição previdenciária. O que significa contribuição previdenciária? Contribuição previdenciária, ela só se volta para o pagamento de benefícios previdenciários. Certinho? Vamos lá, é assim que vai devagar para a gente poder entender. Vamos para o próximo slide, tá? A empresa também contribui sobre a receita ou faturamento, ou seja, sobre tudo, sobre receita, o faturamento é a receita bruta, tá? Aqui é uma espécie de contribuição que não é previdenciária, a contribuição sobre a receita e o faturamento, é a COFINS. COFINS não é previdenciária, não acredito em cobrança sobre isso, mas em outra oportunidade a gente se aprofunda. E também a empresa ela é obrigada a contribuir sobre o lucro.
É a contribuição sobre o lucro líquido, CSLL. São contribuições não previdenciárias, portanto, a contribuição sobre a receita e faturamento, COFINS, a contribuição sobre o lucro, CSLL, sobre o lucro líquido, são contribuições que não se voltam ao pagamento de benefícios previdenciários. São contribuições não previdenciárias. Agora, inciso 2, questão de prova, sem dúvida nenhuma, questão de prova. Inciso 2, é outra previdenciária. Então, somente a do inciso 1, letra A, contribuição de empregador ou empresa equiparado sobre a folha e demais rendimentos pagos, devidos, creditados, é previdenciária. O inciso 1B, receita faturamento, não é previdenciária, não se destina aos benefícios previdenciários, e nem a letra C. Aí a gente passa para o inciso 2 do artigo 195, a gente tem a outra contribuição previdenciária. A outra contribuição previdenciária, de suma importância para o nosso assunto. Estamos falando do que, pessoal? A contribuição do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas, de acordo com o salário de contribuição. Essa possibilidade de se adotar alíquotas percentuais progressivos, que vão aí progredindo, passando de casa em casa, isso já era adotado antes de ter essa redação aqui no inciso 2, que foi modificada pela emenda constitucional número 103, a reforma da Previdência de 2019, falando que as alíquotas são progressivas. Mas mesmo antes da reforma, as alíquotas da contribuição dos segurados e trabalhadores já eram progressivas, eram diferentes, eram percentuais, tá? Eram percentuais. E agora continuam sendo percentuais, mas está claro no texto constitucional que é progressiva e é sobre o valor do salário de contribuição. Já já eu abro a tela em branco para a gente poder puxar aqui e vocês não terem dúvidas sobre nada disso. Nada disso. Então, nós vamos agora observar, que eu vou grifar isso daqui, porque como cai regime próprio de previdência na nossa prova, eu quero marcar isso aqui antes de abrir uma tela em branco para a gente falar sobre as contribuições dos segurados e trabalhadores. Eu vou taxar, não é grifar, vou taxar, dada a importância, vou taxar isso aqui de amarelo para a gente não fazer confusão, porque na nossa prova também é cobrado regime próprio de previdência social, para que não haja confusão no nosso aprendizado. Não incidindo contribuição sobre aposentadorias e pensões concedidas por quem? Por quem? Pelo regime geral de previdência social. Não incide contribuições sobre as pensões e aposentadorias pagas por quem? Pelo RGPS. Aqui eu tenho algumas observações para vocês. Aquela pensão por morte paga pelo regime geral de previdência social, que o INSS paga, aquela aposentadoria paga pelo regime geral de previdência social, que o INSS paga, não pode ter sobre aquele benefício, não pode ter incidência de contribuição previdenciária. Existe uma proibição feita pela própria Constituição. Porém, admite-se que haja cobrança de contribuição previdenciária em relação às aposentadorias, aos benefícios do regime próprio de previdência social. Então, é que você grava para não confundir. Isso aqui é diferente da regra do RPPS, porque no RPPS, desde a emenda constitucional número 41 de 2003, numa alteração muito polêmica, muito debatida, foi permitida a incidência de contribuição sobre os benefícios do regime próprio de previdência social. O que é que a gente grava? Que RGPS e INSS, benefício pago no INSS, não incide contribuição. Cuidado para não confundir com a seguinte situação. O aposentado que volta a trabalhar, o aposentado pode voltar a trabalhar?
Pode. Salvo 2 exceções que eu já falo. Me aposentei por idade, tempo de contribuição, num cenário aí pré-reforma. Tô novo, novão, professor Moisés Moreira, novão, aposentado. Vou continuar trabalhando. Posso? Posso. Só que eu sou obrigado a contribuir em relação à atividade que eu estou executando. Eu não contribuo sobre o benefício não posso. Mas se eu começar a trabalhar, se eu continuar a trabalhar, eu aposentado, eu pensionista, continuar a trabalhar, pode como regra. Posso. Se eu estiver trabalhando, eu contribuo em relação àquela atividade. Não confunda isso. Não pode incidir, não pode jogar, não pode meter a mão em aposentadoria do regime geral, do regime próprio pode. E aquele que volta a trabalhar tem que contribuir em razão daquele trabalho. E aí surge um dos temas mais polêmicos da Previdência Social, que foi objeto de muito debate e que chegou ao Supremo Tribunal Federal e foi resolvido. É a famosa desaposentação. E aí que eu peço para a querida Juliana jogar a tela aqui para mim, por favor, na minha face, para eu tratar isso com vocês. Sedimentado isso, consolidado, RGPS benefício não, RPPS benefício sim. Sim o quê? Cobra contribuição. Aquele que volta a trabalhar, como regra pode, este contribui em relação à atividade. E aí vem na cabeça das pessoas, ora, se eu voltei a trabalhar e sou aposentado, e se eu volto a trabalhar e eu contribuo pelo trabalho exercido, eu tenho que ter um retorno dessas contribuições. Ora, nada mais justo, porque se eu estou contribuindo, trabalhando, ainda que eu esteja aposentado, estou contribuindo pelo trabalho, eu tenho que ter um retorno. Então, diante desse pensamento de que tem que ter um retorno daquilo que você está contribuindo, porque está descontando lá no seu contra-cheque as contribuições entre 7,5% e 14%, 7,5%, 9%, 12%, 14%, está descontando seu contra-cheque, você trabalhando, você fica indignado, eu quero receber alguma coisa em troca, porque eu estou contribuindo. Você, em geral, não recebe nada em troca. Você contribui para o sistema previdenciário. Você contribui por causa do princípio da solidariedade. Você contribui para o fundo. Muitas pessoas tentaram na justiça levantar a seguinte ideia: se eu estou contribuindo e minhas contribuições são mais altas e me geraria uma aposentadoria melhor, eu posso abrir mão daquela aposentadoria anterior e escolher uma nova, ou eu posso revisar e incluir essas novas contribuições para ter um maior valor. Nananina, não. No passado, tinha uma figura chamada pecúlio. Pecúlio era um valor que você recebia dessas contribuições que você fazia. Não existe mais pecúlio. Acabou também. Então, você grava que não admite desaposentação. O que é desaposentação? É abrir mão de sua aposentadoria para ter direito a uma nova com essas novas contribuições do seu trabalho exercido. E também não existe o pecúlio. Pecúlio era um valor que você recebia ele relacionado a essa contribuição que você vertia. Você estava trabalhando, era aposentado, e você, poxa, estou aposentado, estou contribuindo pela atividade, pela aposentadoria jamais, pela atividade eu tenho direito a um retorno. Aí te pagava um pecúlio. Isso não existe mais. Desaposentação, o STF negou. Gravem para a prova. Os únicos benefícios que o aposentado que volta a trabalhar tem direito são salário família, se empregado for, e salário maternidade. Salário família e salário maternidade são os únicos benefícios que o aposentado que volta a trabalhar ou que continua a trabalhar tem direito. Além disso, tem direito ao serviço de reabilitação profissional. Só isso. Não tem direito ao auxílio-doença, não tem direito a uma nova aposentadoria, não tem direito. Tem direito a salário família, salário maternidade, que é uma previsão do decreto 3.048, salário maternidade, e a reabilitação profissional. É isso que o aposentado tem direito.
Como nossa aula, eu dou a aula para você seguindo uma linha, a gente está falando de financiamento, custeio, e eu estou falando nesse momento de contribuição do aposentado que volta a trabalhar, não é do benefício do RGPS jamais, mas eu sempre faço interligação com outros temas, porque assim, eu não vou dar todo o curso para você gratuito aqui no YouTube, mas o máximo que eu trouxer de informações é importante para você, e por isso que eu digo. Eu falei que o quê? Que, em regra, o aposentado pode voltar a trabalhar. Em que situação o aposentado não pode voltar a trabalhar? Na antiga aposentadoria por invalidez, que agora se chama aposentadoria por incapacidade permanente. Aquela pessoa que se aposenta por aposentadoria por incapacidade permanente, ela não pode voltar a trabalhar. Se ela tem benefício de incapacidade temporária, auxílio por incapacidade temporária, depende. Mas é absoluta proibição no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga invalidez. E tem um segundo caso em que é proibido ao aposentado voltar a trabalhar. Qual é o segundo caso? Quando ele se aposenta na chamada aposentadoria especial. É aquela aposentadoria por agentes agressivos, nocivos à saúde. Se a pessoa se aposenta por aposentadoria especial, ela não pode voltar a trabalhar ou continuar trabalhando em atividades nocivas à saúde também. Uma vez aposentado pela aposentadoria especial, ele não pode voltar a trabalhar numa atividade que lhe seja nociva. Fiz a interligação. Volta, por gentileza, para o slide, querida Juliana. Voltando para o slide, eu puxo uma tela em branca. Uma tela em branca é ótimo, né? Uma tela em branco aqui para nós tratarmos aqui das aposentadorias dos segurados, que vocês, na aula anterior, para quem assistiu, vocês já sabem de qual, como é que funciona a aposentadoria dos segurados. Quando nós estudamos regime geral de previdência social e seus segurados, eu já trouxe os percentuais, as regras dos segurados, porque nesta aula aqui seria muito mais tranquilo para você. Porque eu comecei com um tema mais pesado, que é a contribuição das empresas, empregadores sobre folha, passei ali pelas não previdenciárias e volto aqui para os segurados e você fica mais tranquilo. Não se esqueça de entrar no Instagram e seguir Prof. Moisés Moreira, tá? Prof. Moisés Moreira e também o canal do YouTube, aí a gente segue junto. Segurados, vamos aqui relembrar que nós já estudamos? O pessoal aí já colocou, vamos juntos. Nós temos essas três figuras aqui. Contribuições do empregado, contribuições do doméstico e contribuições do avulso. O que a Constituição fala para a gente? Essas contribuições, elas são progressivas. Já era assim, mas agora a Constituição expressamente fala. São progressivas, vão obedecer percentuais. Eles contribuem de acordo com a remuneração que eles pagam, que é o salário de contribuição, de 7,5% a 14%. 7, 9, 12, 14. De 7,5% a 14%, de acordo aí com a remuneração. Remuneração. Não pode, aquele que se aposenta em atividade especial, não pode voltar a nenhuma atividade especial, seja aquela da aposentadoria, seja outra, não pode. Vamos a algumas observações. Eu já disse para vocês que essas pessoas aqui, elas não são responsáveis por suas próprias contribuições. Elas gozam, elas usufruem de algo muito importante no direito previdenciário. Elas usufruem de uma presunção de recolhimento das contribuições. Elas têm isso aqui. E isso aqui é muito importante para elas. Quando eu falo presunção de recolhimento, é considerando que não é o empregado que vai lá e faz a contribuição dele entre 7,5% e 14%. Não é o doméstico que vai lá e faz a contribuição dele. Não é o avulso que vai lá e faz a contribuição dele. É o empregador que vai no empregador doméstico e creu.
lá no E-Social. E-Social vai lá e desconta de 7,5% a 14%. É a empresa que vai lá no E-Social e creu os 7,5% a 14%. E aqui eu tenho o quê, gente? Aqui eu tenho que respeitar o teto. Ao contrário lá da empresa sobre a folha, aqui eu respeito o teto. Se uma pessoa ganha 20 mil reais, dessas aqui que eu estou falando, elas não vão contribuir sobre 20 mil reais. Elas só vão contribuir até o teto da Previdência, certinho? Então, o teto do RGPS. A contribuição até o teto do RGPS. Então, a empresa vai lá e desconta. Perfeito. Se a empresa não fizer a parte dela, comete crime. O empregado doméstico e o avulso não podem ser penalizados porque a empresa estava se apropriando indevidamente, praticando crime de apropriação indébita daquilo e não repassando para os cofres públicos. Inclusive, no dia que chegar a aposentadoria do empregado doméstico e do avulso, e se for verificado que não tinha o repasse dessas contribuições que os empregadores, as empresas iam lá, tomavam e não repassavam, estavam colocando no bolso, eles não vão ser penalizados. Ainda assim, eles vão conseguir se aposentar, desde que comprovem o vínculo, a atividade. Como é que comprova o vínculo, a atividade? Mediante carteira de trabalho. A principal informação só a do CNIS, do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Mas pode comprovar por carteira de trabalho, pode comprovar por ficha de registro de empregados, pode comprovar por meio de recibo de pagamento, pode comprovar tendo uma dessas provas e fazer uma oitiva testemunhal, que se chama JA, Justificação Administrativa. Justificação Administrativa, JA. Justificação administrativa, como assim, Moisés? Justificação administrativa é um procedimento previsto que autoriza, quando você não tem a prova completa do seu vínculo, que autoriza você tendo um documento inicial que chama início de prova material, você ouvir testemunhas previamente relacionadas e essas testemunhas, baseadas no início de prova material, confirmam o vínculo. Tamo junto? Beleza. Qual o prazo que a empresa recolhe as contribuições desses que lhes prestam serviço? Também até 20 de quando? Mês seguinte. Faz sentido, né, gente? 20 mês seguinte, já que a empresa vai pagar a dela também, ela vai lá e já recolhe também a do segurado. Lembra que o avulso aqui tem uma figura especial, né, gente? O avulso, você tem um avulso que trabalha nos portos, que é chamado de portuário. Aí esse recolhimento é feito pelo órgão gestor de mão de obra. E você tem um avulso não portuário. Perfeito. Se a carteira de trabalho estiver rasurada, tiver marca ali de fraude, não considera. A carteira ela não é prova plena, prova absoluta. Ela é uma prova que vale se ela estiver em perfeitas condições. Então, o avulso, quem faz esse recolhimento é o órgão gestor de mão de obra, se é um avulso portuário, ou então, em relação àqueles que não são portuários, que, portanto, têm a intermediação de um sindicato, quem faz aí a retenção é o tomador de serviço, não é o sindicato, hein? Cuidado, é o tomador de serviço. Se está todo o sistema a sua contribuição, quando a gente fala contribuição no sistema, a gente está falando que a contribuição está onde? No CNIS, que é o principal sistema do INSS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Você está tranquilo. Você olha isso onde? No site Meu INSS. Confere lá. Acesse aí Meu INSS ou meu.inss.gov.br e veja como é que está a tua vida de contribuição, que aí você fica tranquilo, certinho? Até o dia 20 do mês seguinte. O que acontece se cai em dia não útil? O que acontece? A mesma coisa. Se cai em dia não útil, antecipa para o dia útil imediatamente anterior. Dia útil imediatamente anterior.
é essa a contribuição do empregado doméstico avulso e eles têm a presunção absoluta. O que é uma coisa presumida? É uma coisa de que eu parto do princípio de que ela aconteceu mesmo, tá bom? Presumida. É uma contribuição previdenciária, só se destina a pagamento de benefício previdenciário. Mas nós temos mais segurados, não temos? Temos, já estudamos na aula anterior. Quais são os outros segurados que a gente tem? A gente tem um segurado também contribuinte individual, a gente tem o segurado facultativo, e eu tenho que falar com você também sobre o segurado especial, correto? Também eles são contribuintes do regime geral de previdência social. Perfeito, perfeito. O contribuinte individual. Na última aula eu fiz questão de separar para vocês. Tem uma figura do contribuinte individual que eu chamei de geral e tem uma figura de contribuinte individual que eu chamei contribuinte individual prestador. CI é contribuinte individual, a sigla para mim, tá? CI, prestador de serviço. Cuidado com a figura desse aqui, porque essa figura aqui existe com presunção de recolhimento também igual a empregado, igual a doméstico, igual a avulso, Lei 1066 de 2003. Esse aqui paga 11%, mas também quem desconta é a empresa para a qual ele presta serviço. Então, ele também tem a presunção. Esse prestador de serviço, ele também tem a presunção de recolhimento. É o prestador de serviço a empresas. Presunção de recolhimento. Certinho? Cuidado com ele, porque esse contribuinte individual prestador de serviço, ele paga só 11%, tem direito a todos os benefícios e ele cai aí na regra da presunção. Não posso brincar muito aqui e me empolgar, porque senão a garganta vai embora. Das outras figuras do contribuinte individual, que a gente chamou na aula anterior de contribuinte individual geral, nós temos a contribuição de 20% sobre o salário de contribuição, sobre o SC. Se é sobre o salário de contribuição, vai até o teto. Eu tenho o plano simplificado de previdência, 11%, sobre o salário mínimo, excluindo o direito à aposentadoria por tempo de contribuição e a contagem recíproca de tempo de contribuição. E eu tenho a contribuição do contribuinte individual de 5% sobre o salário mínimo, que é quem? É o microempreendedor individual. São esses a contribuição do contribuinte individual. E aqui um detalhe, essa contribuição é até, com exceção desse aqui, vamos colocar aqui então, essa contribuição aqui, ela é até dia 15 do mês seguinte. E se cair em dia não útil, o que acontece aqui, pessoal? Se essa contribuição cair em dia não útil, o que acontece? Aqui é diferente. Se ela cair em dia não útil, o que eu faço? Eu prorrogo. Prorrogo para o dia útil imediatamente posterior. Aqui eu não antecipo. Em relação ao contribuinte individual, que contribui 20% sobre o salário de contribuição, sobre aquilo que ele ganha, entre o mínimo e o teto, em relação ao contribuinte individual, que paga 11% sobre o salário mínimo, que é o plano simplificado, ele exclui ali o direito à aposentadoria por tempo de contribuição e contagem recíproca. O que é contagem recíproca? Levar o tempo de um regime para o outro, mas ele pode exercer o que se chama de cláusula de arrependimento. Ele pode exercer a cláusula de arrependimento e pode complementar para 20%. Então, aquele que contribui 11% e 5% podem complementar para 20% e ter direito aí à aposentadoria por tempo de contribuição. Existia pré-reforma, mas continue nas regras de transição. E ter direito também a essa contagem recíproca. Caiu em dia não útil, prorroga. Cuidado com o MEI. Cuidado com o microempreendedor individual. O prazo para o MEI recolher
é até dia 20. Não é dia 15. É até dia 20 do mês seguinte. Mas ele é tão diferente de tudo que o MEI recolhe até dia 20 do mês seguinte. É diferente dos outros contribuintes individuais. Mas sabe o que é pior? Se o dia 20 cair em dia não útil, porque todos os outros que pagam dia 20, se cai dia 20 em dia não útil, antecipa, né? A empresa e tal. Se o MEI cai o dia 20 em dia não útil, eu também prorrogo. Eu também ficou com 2 R's aqui, mas você entende. Então deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Eu também prorrogo. Eu também prorrogo para o dia útil imediatamente posterior. Pessoal, o objetivo de eu trazer financiamento da Seguridade Social para vocês é trazer isso de uma forma que você entenda. Porque chegar aqui e jogar aqui data e prazo, você não vai entender. Olha como é que eu comecei leve. Se você assistir a aula de Regime Geral de Previdência Social, você vai ver que é uma aula mais densa. Que eu relacionei segurado com contribuição. Por quê? Porque lá já era um tema que te mexia. Então, eu já quebrei sua resistência. Eu já coloquei data lá e prazo. Você que tem que assistir a aula anterior, você assiste agora, você está revisando. Aí, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, aí você grava esse negócio. E aí você não erra mais para a prova. Como aqui não coube segurado especial, vamos colocar aqui. Deixa eu apagar, vamos colocar o facultativo. Facultativo, colocar ele mais para cá. Ele vai ser muito parecido com o contribuinte individual. É claro, são figuras diferentes, nós sabemos disso. Facultativo, ele é facultativo. O facultativo, ele escolhe contribuir. Ele opta por contribuir. É uma opção dele. Aí ficou uma pessoa revoltada para mim porque eu expliquei o facultativo falando assim, ó. Facultativo, pessoal, como exemplo que a gente tem é o estudante, dono ou dona de casa, que a gente não pode ser sexista e falar assim, do lar, sabe? O do lar é uma coisa muito relevante, né? O dono é a dona de casa. Aí eu falei, ó, gente, o facultativo, ele não exerce atividade remunerada. Ele não exerce trabalho remunerado. Mas quem disser aqui para mim, olhando no meu olho, que um facultativo não faz nada, é uma pessoa sem noção nenhuma da realidade. O facultativo, ele faz muita coisa. Você que é estudante e está nesse momento estudando, e se alguém falar para você, você só estuda, você, por favor, fala, só estuda não, me respeite. Estudar é uma atividade muito relevante, que muda a vida. Cuidar de casa, dono ou dona de casa, é uma atividade muito relevante. Então, para mim, para Moisés, essa pessoa exerce muita atividade. Ela só não tem a contraprestação. Então, para mim, Moisés, entre aspas, essa pessoa trabalha. Só que não confunda esse trabalho com o trabalho que gera aquela renda. É atividade. Só que não recebe a remuneração. Beleza, gente? Aí uma pessoa... Ah, porque você falou aí que o facultativo exerce esse trabalho e está confundindo a cabeça dos alunos. Aluno meu não confunde cabeça nenhuma, não. Aqui tem didática, porque você separa as coisas. O que eu quero dizer é que se tem que valorizar muito a pessoa que estuda, a pessoa que está ali dentro de casa fazendo as atividades domésticas, seja homem ou seja mulher. São muitas e muitas atividades. Então, reconhecer isso não é favor, é obrigação. O facultativo, ele faz muita coisa. Agora, o facultativo, ele não exerce essa atividade que a gente conhece como atividade remunerada. E o facultativo, ele segue aqui a linha do individual. É diferente, mas segue a linha. Por quê? A contribuição dele é de 20%, a geralzona, né? Sobre o salário de contribuição. Aqui é diferente do individual, porque olha só, gente, o individual não escolhe sobre quanto ele deve contribuir quando ele exerce atividade e ganha lá 5 mil, 10 mil, 20 mil reais. Ele é obrigado a contribuir sobre esta quantia que ele efetivamente ganha. Só que vai parar no teto. É muito comum profissionais liberais, tipo médicos, indo exercer atividades em vários hospitais e empresas, e aí ele ganha lá 20 mil reais e ele só deveria contribuir até o teto.
Só que ninguém avisa para ele tem desconhecimento da matéria previdenciária. Então, ele desconta no hospital 5 mil, no outro mais 5 mil, mas aí já está descontando previdência sobre 20 mil. Ele tem direito à restituição disso, mas tem o prazo prescricional de 5 anos para ele pedir. Estão cobrando contribuição indevida dele. Porque o contribuinte individual só contribui até o teto. É diferente do facultativo. O facultativo declara: eu quero contribuir sobre 3 mil, eu quero contribuir sobre 5 mil, até o teto. Tudo que é sobre o salário de contribuição é até o teto. Qual a outra forma de contribuição do facultativo que a gente tem? 11% do plano simplificado sobre o salário mínimo, excluindo também o direito à aposentadoria por tempo de contribuição e também o direito à contagem recíproca. E, por fim, muito importante, para você não confundir, é a contribuição de 5%. Isso aqui é chamado, essa sigla você vai ver lá dentro do INSS, portanto, se acostume. Esse aqui é o FBR. É o facultativo de baixa renda. FBR. Facultativo de baixa renda. Good vibes, boas energias, sempre, sempre. O facultativo de baixa renda, que é o FBR, ele paga 5% sobre o salário mínimo. Mas, pelo amor de Deus, na prova, na sua análise, em qualquer situação, não é qualquer pessoa que pode sair por aí pagando 5% sobre o salário mínimo. Tem que cumprir os requisitos que são exigidos para você ser um FBR, um facultativo de baixa renda. Ou seja, tem que ser família inscrita no CadÚnico e a renda familiar de até 2 salários mínimos. Só pode contribuir com 5%. Isso é muito sério, porque se você não se enquadrar, o INSS não valida essa contribuição e isso vai lhe dar problema. Só pode contribuir com 5% aquele que está no CadÚnico e a renda não ultrapassa 2 salários mínimos. Muito bem lembrado. O microempreendedor individual, muito bem lembrado, o microempreendedor individual, essa contribuição de 5% é dele enquanto contribuinte individual. Mas o MEI, o contribuinte individual o contribuinte individual microempreendedor individual, essa contribuição de 5% é dele enquanto contribuinte individual. Mas o MEI, a legislação autoriza que ele tenha um empregado, apenas um empregado, e apenas de até um salário mínimo o pagamento para esse empregado. O MEI também é obrigado a contribuir em relação a este empregado que trabalha para ele, que recebe um salário mínimo. O MEI contribui com 3%. Aqui não é contribuição dele como contribuinte individual, é contribuição dele como equiparado, 3%, tá bom? 3%. 3%, muito bem lembrado, ele também contribui 3% sobre um salário mínimo, porque o MEI só pode ter um empregado e esse empregado tem que receber só até um salário mínimo. Pessoal, a contribuição do segurado especial, para fins da aula de hoje, que nos interessa, do segurado especial. Segurado especial, lembre-se sempre que o segurado especial é um tipo de trabalhador rural. O segurado especial ele é um tipo de trabalhador rural. O trabalhador rural é um gênero, tem vários trabalhadores rurais, segurado especial é um. Cuidado com a figura dele, porque é a única figura que não contribui dentre os segurados. Ele não contribui sobre o salário de contribuição. O segurado especial, ele contribui sobre o quê, pessoal? Sobre o resultado da comercialização da produção rural. Produção rural.
Ou seja, segurado especial é um segurado obrigatório, mas ele só contribui se ele comercializar. E qual é a contribuição dele? 1,2% de contribuição previdenciária, mais 0,1% de contribuições do seguro de acidente de trabalho. Toda vez que a gente fala que tem contribuição para o seguro de acidente de trabalho, significa que este segurado, ele vai ter direito a auxílio acidente. Ele vai ter direito também aos benefícios, os outros benefícios acidentários, ou seja, auxílio por incapacidade temporária. Auxílio acidente, é pouco dito isso. Segurado especial, ele tem direito ao auxílio acidente. Qual é a contribuição total do segurado especial? 1,3%. 1,3%. Pessoal, voltando aqui para a nossa aula, nós temos também a contribuição que não é previdenciária sobre receita de concursos de prognósticos. Ela não é previdenciária, então eu não aposto em uma pergunta que não seja uma análise genérica. Receita de concurso de prognósticos, contribuições mega-senas, as loterias, tem uma parte que é destinada para a Seguridade Social. E também existe a previsão da contribuição do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a eles equipararem, Lembre para não confundir na hora da prova, é do importador, não é do exportador, é do importador, certinho? Vou passar rapidamente os demais parágrafos do artigo 195 para a gente fechar as normas constitucionais e vou combinar com o pessoal aqui do curso para a gente fazer uma outra rodada de financiamento para a gente aprofundar na Lei 812 e aí nós vamos estudar contribuições do contribuinte individual, que seja pessoa jurídica, como produtor rural, que seja uma agroindústria, e a gente vai priorizar também a contribuição de aquelas contribuições, não, aquele financiamento que vem de receitas de outras fontes, porque a Receita Federal ela cobra ali para fazer o desconto também de contribuições previdenciárias, de contribuições gerais para terceiros, Senar, Senat, 50% do tráfico, 40% dos leilões. São receitas também que são chamadas de outras receitas para a Seguridade Social. Isso está na Lei 8.212 e a gente aprofunda. Aqui eu quero abrir financiamento para você entender as normas constitucionais para a gente aprofundar. Então vamos para os demais parágrafos aqui rapidinho para a gente fechar que nosso tempo está se esgotando. Pessoal, lembra, ainda não segue professor Moisés Moreira, @prof. Moisés Moreira no Instagram e procure meu canal do YouTube. Eu vou gravar aulas sobre a IN 128 aí para a gente acompanhar, aulas gratuitas. Vamos lá, vamos fechar aqui o artigo 195, tá? As receitas. O que é receita, gente? Aquilo que eu vou ganhar dos estados, DF, municípios, que são destinadas à Seguridade Social, constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União, certo? Os respectivos orçamentos de cada um dessas receitas não integram o orçamento da União, desses outros entes federativos, dividindo-os para que não haja mistura, tá? Aí lembra, né? Eu falei para vocês, né, da contribuição. A Seguridade Social é tão importante que lá dentro da Lei Orçamentária Anual não é o nosso assunto, tá? Isso aqui, a LOA, Lei Orçamentária Anual, mas é importante a gente saber que ela é formada, a LOA, de 3 orçamentos específicos. O orçamento da Seguridade Social, o orçamento fiscal, que é o mais rico, que recebe todos os impostos e tributos, né? E o orçamento de investimento em empresas estatais, tá? Aí lembra que, por exemplo, a contribuição da União, que a União é obrigada a contribuir para a Seguridade Social, ela vem de recursos adicionais do orçamento fiscal e passa para cá. Eu, no começo da aula, falei para vocês, nunca atrasou um dia de benefício previdenciário. O INSS paga 37 milhões de benefícios previdenciários, porque sempre a União é uma fiadora do pagamento desses benefícios. Tanto é importante a gente ter uma noçãozinha de lei orçamentária, que olha o parágrafo 2º, o que é que fala? A proposta de orçamento da Seguridade Social, maravilha, ó, orçamento da Seguridade Social está dentro da LOA, será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência
e assistência social, porque é integrada, porque eles formam o tripé, tendo em vista metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a LDO. A LDO estabelece as diretrizes e prioridades para a administração pública federal. E agora eu vou grifar. Para você lembrar na prova. Assegurada, por óbvio, a cada área, ou seja, a saúde, assistência e previdência, elas vão conversar entre si, porque elas compõem a Seguridade Social, mas assegura-se a cada área a gestão dos seus próprios recursos. Assegura-se a cada área a gestão dos seus próprios recursos. Preservado o caráter contributivo da Previdência Social. O teto do regime geral de Previdência Social ele é modificado a cada ano. Hoje ele está em 7.000 e poucos reais, R$7.100. A cada ano, em janeiro, agora vai sair uma portaria reajustando esse teto, tá? Juntamente com o salário mínimo. Gente, as contribuições sociais, elas são tão importantes, e é tão importante que se pague, que se contribua, que a pessoa jurídica que estiver devendo, estiver em débito com o sistema de seguridade social, ela não pode contratar com o poder público, nem dele receber incentivos fiscais ou de créditos. Ela não pode sequer contratar com o poder público, tá? É importante que se tenha sempre o pagamento, o compromisso com as contribuições da Seguridade Social, porque eu preciso que o meu sistema ele seja equilibrado do ponto de vista financeiro e atuarial. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção e expansão da Seguridade Social. Gente, a instituição, isso pode vir na prova, envolve também um pouco de direito constitucional, a instituição de outras contribuições sociais se dá por meio de lei complementar, tá? Lei complementar. A instituição de outras contribuições sociais deve ser feita por lei complementar. Você estuda isso, lei complementar, lei ordinária. A diferença de quórum que tem entre um e outro não é a minha matéria, que você só precisa saber que a instituição de outras contribuições sociais deve ser feita por meio de lei complementar. Certinho? Próximo ponto. Pessoal, grifem e marque esse parágrafo 5º. Aqui nós temos um dos mais importantes princípios da Seguridade Social. É o princípio da prévia fonte de custeio. Princípio da prévia fonte de custeio. Também é chamado de regra da contrapartida. Regra da contrapartida. Regra da contrapartida. Sim, contribuições sociais só podem ser instituídas mediante lei complementar. Elas podem ter, inclusive, o mesmo fato gerador, a mesma incidência dos impostos, só não pode ter de outras contribuições sociais. É a vedação constitucional. Prévia fonte de custeio, regra da contrapartida. Esse artigo, esse parágrafo é um dos mais importantes da Seguridade Social. Isso aqui é muito importante, tá? Vai cair na prova, isso aqui é importante para a sua vida e para você compreender. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, poderá ser aumentado ou poderá ser estendido a várias pessoas sem que se diga anteriormente de onde vai vir este recurso. É o princípio da prévia fonte de custeio, o princípio da regra, ou melhor, a regra da contrapartida, ou o princípio da prévia fonte de custeio. Nenhum benefício ou serviço poderá ser criado, aumentado ou estendido sem a prévia fonte de custeio total. O parágrafo 6º pode vir na prova também porque traz uma especificidade que diferencia as contribuições sociais em relação aos tributos de forma geral, porque em relação às contribuições sociais vigora o princípio da noventena. Então, as contribuições sociais só poderão ser exigidas depois de 90 dias. Não é um ano.
é a anterioridade, o nome desse princípio é princípio da anterioridade nonagesimal, princípio da noventena. Pode ser exigido só depois de 90 dias da data da publicação da lei que houver instituído, modificado, não se aplicando a este artigo que trata da anterioridade anual. Então, este é o princípio da anterioridade nonagesimal. Princípio da noventena. Contribuição social, pessoal, ela pode ser exigida depois de 90 dias. Não é depois de um ano. Anterioridade nonagesimal. Certinho, pessoal? Estamos vendo artigos importantíssimos. A Juliana está falando com vocês aí no chat. Eu sei que vocês ficam ansiosos, né? Pessoal que está ajudando aí na aula, é tranquilo, mas fica tranquilo e vamos acompanhar, tá? Nem tudo que parece. Vamos lá. Pessoal, este também é um artigo importante. São isentas de contribuições, tá? Aqui fala em isenção, mas aqui é uma verdadeira imunidade, tá? A nomenclatura mais técnica, é imunidade, só que na prova, se transcrever o parágrafo 7º do artigo 195, você considera sim que 5 horas na plataforma, 1h20 com... Entendi nada. São isentas de contribuição. Se vier a expressão isenta, você considera correta, mas a expressão técnica correta, são imunes de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social, tá? São as EBAs, entidades beneficentes de assistência social, tá? São instituições aí definidas em lei complementar, já foi editada essa lei, que tem finalidade de assistência social e recebe essa nomenclatura, essa denominação de EBAs, entidades beneficentes de assistência social. Aqui a regra do segurado especial que a gente falou para vocês, que a contribuição dele é totalmente diferenciada do segurado especial. O produtor, meeiro, parceiro, arrendatário rurais, pescador artesanal, aquele do seguro-defeso, bem como os cônjuges que exerçam sua atividade em economia familiar, sem empregados permanentes, não podem ter empregados permanentes, contribuem para a Seguridade mediante aplicação de uma alíquota sobre o resultado da produção rural, 1,3%, contribuição do segurado especial. As contribuições que nós estudamos, tá lá no inciso 1, que foram estudadas há pouco, elas podem ter alíquotas, ou seja, percentuais, pessoal, diferenciados em razão da atividade econômica, utilização intensiva da mão de obra, porte da empresa ou condição estrutural do mercado de trabalho. Para a gente gravar isso, essa autorização para que eu tenha alíquotas diferenciadas, existe uma expressão chamada PUMA, tá? Então, grava essa expressão PUMA para a sua prova. As contribuições podem ter alíquotas diferenciadas em relação a essa expressão aqui, PUMA, P de porte da empresa, U de utilização intensiva de mão de obra, M de condição estrutural do mercado de trabalho e A de atividade econômica. Então, essa diferenciação ela é permitida, as instituições financeiras elas pagam contribuição a mais de 2,5%, é por isso que chega a 22,5%, porque elas têm um maior lucro, é uma autorização, atende ao princípio da capacidade contributiva em razão do PUMA. Então, a diferenciação pode ser em razão do PUMA, porte da empresa, utilização intensiva da mão de obra, condição estrutural do mercado de trabalho e atividade econômica. Então, eu posso ter critérios diferenciados. Parágrafo 10. A lei definirá os critérios para transferências de recursos para o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e ações de assistência social da União para Estado, DF e municípios, e dos estados para os municípios, observada a contrapartida dos recursos. Isso é muito comum, os entes federativos transferirem recursos, especialmente quando envolve assistência social, e a definição desses critérios, dessas transferências, será feita por meio de lei, tá? Por meio de lei.
Pessoal, em geral, é vedada a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 dias e, na forma de lei complementar, o perdão total da dívida ou a anistia das contribuições sociais que tratam a linha A do inciso 1, ou seja, da empresa sobre a folha de salários, e a do inciso 1 dos trabalhadores do caput. Parágrafo 14. Marque que isso aqui é importantíssimo, tá? Isso aqui é novidade da Emenda Constitucional número 103. Isso aqui vai vir na sua prova, tá? Novidade da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Isso aqui eu já expliquei em aula específica, vou falar rapidamente, mas isso aqui é muito importante. O segurado somente terá reconhecido como tempo de contribuição, e a legislação vem falar para a gente, complementando aqui a Constituição, que não é só como tempo de contribuição, é como carência, é para fins de aquisição da qualidade segurada, é para fins de período de graça, mas a Constituição aqui ela é clara para dizer que também em relação ao tempo de contribuição não será contado a competência cuja contribuição seja igual. Aliás, só terá reconhecida a competência cuja contribuição for igual ou superior à contribuição mínima para a sua categoria, ou seja, salário mínimo ou piso da categoria. Vou explicar para vocês. Assegurado, vamos taxar aqui, assegurado o agrupamento de contribuições. Assegurado o agrupamento de contribuições. Por gentileza, Juliana, coloca aqui na tela. Por gentileza, já estamos indo para o finalmente na nossa aula. É a nossa última tela de slide, mas só para eles entenderem isso, que isso aqui é muito relevante. A Emenda Constitucional número 103, de 2019, ela fez uma previsão que já existia em relação aos contribuintes individuais e facultativos. Qual previsão? Se a contribuição ela não atingir um salário mínimo mensal, ela não poderia ser computada para efeito de carência, ela não poderia ser computada. Isso, cuidado, tem que separar as categorias. Isso já valia para o contribuinte individual e para o facultativo, mesmo antes da reforma da Previdência. Contribuições abaixo do salário mínimo mensal não contavam. Agora, com a reforma da Previdência, com a Emenda Constitucional número 103 de 2019, isso passa a valer também para os empregados, para os avulsos, para os domésticos, para todos os segurados. Ou seja, só vai ter efeito previdenciário aquelas contribuições que forem superiores, iguais ou superiores ao salário mínimo ou piso de salário daquela categoria. Tem determinadas categorias que têm um piso salarial. Então, só vai contar aquilo que for acima do mínimo. Cuidado, que a nossa realidade de reforma trabalhista, a nossa realidade de mudanças do mercado de trabalho, ela envolve aí o trabalho intermitente, pessoas aí que têm jornada parcial e que recebem no mês quantias inferiores a um salário mínimo. Se essa pessoa ela não complementar essa contribuição para um salário mínimo, ou se ela, ao longo do ano civil, ela não fizer um agrupamento, juntar contribuições, ou se ela, no mês que ela contribuiu muito, não pegar o excedente, aquilo que veio muito, e jogar um pouquinho ali para que a outra seja de um salário mínimo, se ela não deixar tudo no salário mínimo, isso não vai contar para efeito previdenciário. Essa pessoa vai ser prejudicada. Pessoal, por favor, no slide, nem para carência, claro, em carência eu falei, nem para carência. O Nova Concursos, ele lançou um intensivo reta final aí, tá? Com a galera, tem aulas minhas lá, eu divido, acho que o curso em vídeo, tem aulas da professora também, de Direito Previdenciário, mas qual é a ideia do Nova Concursos? Foi fazer aí um grande apanhado do que é mais relevante, que cai na sua prova nessa reta final. Estamos quase 30 dias aí da prova, está ficando muito perto mesmo. Então, aborda-se os assuntos com mais chance de cair da prova de todas as disciplinas, né? Não só de previdenciário. 8 horas de conteúdo, é algo para você aí poder se ajeitar, questões comentadas ao final, pode baixar áudio, pode baixar todos os slides. Além disso, né, o plano de estudo, preparado com 3 horas diárias de estudo, para você se organizar, um simulado, e saiba o que você estudar, que é o plano do estudo do especialista, para você ter acesso a isso, certinho? Otimizado para a reta final, já é voltado, certinho para isso.
tutoria especializada, time especialista para tirar qualquer dúvida que você tiver. Tem esses bônus, tem a imersão que eu fiz aí, que eu trago as regras de transição. As regras de transição com os benefícios previdenciários. O que você vai levar? Curso intensivo, INSS Teoria e Questão, plano de estudo, menos de 3 horas por dia para você se preparar, tutoria especializada, os bônus exclusivos, pelo valor atual de 197. Você que ficou comigo até 11 horas da noite aqui, você vai ter um preço especial de 147 à vista. 147 à vista. Então, em que consiste isso? Consiste isso aqui, curso reta final 197, bônus, desconto exclusivo, 147, garantia total, oferta por tempo limitado. Certinho? Joga aqui na tela, por favor, querida Juliana. Passamos um pouquinho do tempo, mas assunto de financiamento, nós temos ainda vários pontos para ver. Lei 812, contribuição da agroindústria, detalhes aí, que envolve também a contribuição para o SAT, seguro de acidente de trabalho. Tem o FAP, fator acidentário de prevenção, que pode duplicar ou reduzir o SAT pela metade. São assuntos que a gente precisa de mais aula. O que eu precisava hoje é que você perdesse qualquer tipo de preconceito com a matéria de financiamento da Seguridade Social. Portanto, uma aula simples, uma aula direto ao ponto para você aprender. Não me segue? Procura lá, @Prof. Moisés Moreira, procura o meu canal do YouTube, vou gravar aulas sobre a IN 128. Tamo juntos, pessoal! Um grande abraço para vocês, até o nosso próximo encontro. Valeu!